Doutora Marta, eu lembro que quando foi feita aquela apresentação, a primeira apresentação dos resultados desse estudo, lá em São Paulo, a Júlia também estava lá, e aí eu assustei, falei 66%, aí ela falou uma coisa muito pertinente, não foi, Júlia? Ela falou, a gente tem que pensar que 44%. Naquela época, basicamente, existiam o quê? A Ande, já com 12 anos, a Crono Piauí e a Lende, que estava começando. Né? Então, se você pensar que 44% desse contingente estava envolvido com essas associações na época, então é um número bastante significativo. E de lá para cá, as coisas têm melhorado. A DI Santa Catarina, hoje, eles estão promovendo uma corrida no Maio Roxo, eles mobilizaram o estado inteiro com isso. Então, já tem um envolvimento enorme, e é isso que nós estamos buscando para todas as outras associações. Esse é o trabalho. Mas, assim, a velocidade da transformação das associações de pacientes, graças a Deus, está sendo bastante significativa. E eu reitero a observação que a Júlia fez naquela época. 44% não era um número para deixar a gente assustado, mas sim um dado para deixar a gente bastante feliz. Eu acho que tem um viés aí de inclusão. Porque, na época, eu trabalho no hospital... Se você anunciar aí para o pessoal parar, porque eu não vou atravessar, não. Lembrar aqui, Silas Altman, Rio de Janeiro. Então, eu acho que tem um viés aí de inclusão, porque na época em que a gente queria colocar os pacientes do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, muitos deles não tinham computador e nem tinha quem os ajudasse a responder o questionário. Daí justificando por que a maior parte das pessoas eram de convênios ou tinham um acesso maior. E eu me lembro perfeitamente que a gente queria colocar um computador para eles, mas tem um IPI, não sei exatamente o nome, que ele identifica a fonte pela qual você está fazendo. Então, você tem que ser um computador para cada pessoa. Então, provavelmente, essa amostra teria sido muito maior, né, nesse curto espaço de tempo, porque a gente estava se propondo, nós, como outros colegas, a montar como se fosse um local único, à medida que os pacientes fossem sendo atendidos, eles pudessem responder. Tá? Então, eu acho que é uma coisa, se você tiver vontade, se isso for aumentar em algum momento, for rever esses dados em algum momento, depois dessa mobilização toda, é tentar ver que mecanismos a gente teria de dar mais acessibilidade para que as pessoas pudessem responder. Porque interesse eles tinham, mas a gente não tinha como fazer o acesso. Bom dia. Desculpe. Meu nome é João Adilberto Pereira Xavier, eu sou de Brasília, estou aqui representando um paciente que se encontra hoje nos Estados Unidos a trabalho. Ele me ligou, me mandou e-mail, WhatsApp, muito preocupado, queria estar aqui, não foi possível. O nome dele é Marcelo Augusto da Silva, filho de um companheiro meu de entidade sem fins lucrativos, assim como os senhores. Eu sou presidente da Federação das Associações de Renais e Transplantados do Brasil, FARBRA. Ela existe há 21 anos. Cuida, evidentemente, dos renais e transplantados. A coincidência dos problemas dos senhores, resguardadas as proporcionalidades, é exatamente igual. Falta de atendimento na saúde básica, falta de remédios disponíveis e falta de engajamento, porque o comprometimento é diferente do engajamento. O engajamento é uma coisa pessoal, una. O comprometimento é porque você tem alguma obrigação de fazê-lo. Então, vamos cuidar de nos engajarmos da forma que vocês estão engajados, porque eu nunca consegui juntar uma plateia tão homogênea, tão bonita quanto a de vocês. É difícil. Vocês são jovens, estão muito jovens ainda na luta. Eu tenho algumas décadas aí, como a nossa colega aqui na frente, que me chamou a atenção e agradeceu por chamá-la de jovem, mas você é jovem. O seu espírito é de jovem, como o meu é de jovem. Então, que vocês sejam muito felizes e aproveitem a oportunidade de ter essa pleiade de médicos aqui apoiando, coisa que a gente sofre muito, porque o renal crônico,
quando ele faz o transplante, ele não está curado, não. Ele precisa de remédio para preservar o seu transplante. Então, eu queria deixar aqui esse meu testemunho. Não é um embate, não é um debate, é um meu testemunho pessoal, e que vocês sejam muito felizes e continuem nesse engajamento. Gente, engajamento é fundamental. O comprometimento não é fundamental, o engajamento é que é importante. E que vocês tenham muito amor para continuar a briga. E, diga-se de passagem, nós aqui em Brasília, eu, particularmente, como presidente da federação, estou à disposição de vocês para juntar forças. Forças, união é fundamental. Muito obrigado. Obrigado. Tá ligado? Licença. Bom dia, não sei se ainda é bom dia ou boa tarde. Meu nome é Luma, eu sou representante da Associação do Rio. E eu vim fazer uma pergunta bem pragmática, não vou me estender aqui, mas nós temos dois problemas que eu percebi em comum. Um é a questão do PCDT para retocolite seletiva. A gente está perdendo dado por causa disso. Tem médico transformando isso para a gente conseguir biológico. E isso é uma questão muito grave, muito importante, que a gente tem que resolver. E a outra questão, a colega falou na mesa passada, foi a questão do Horus, do sistema. Lá no Rio, por exemplo, eu consegui atingir minha remissão usando supositório e comprimido de mesalazina. No Rio não se pode mais fazer isso. Você tem que escolher um ou outro. E toda vez que eu vou lá, eu bato, começo a perguntar, e a mesma coisa que todas as vezes que eu vou é a mesma questão. É o sistema, não somos nós. Então, assim, a gente está numa sala aqui cheia de gente de vários estados com o mesmo problema, as mesmas coisas. E a minha pergunta é: o que a gente pode fazer para mudar essas duas questões? A gente tem que fazer alguma coisa. Lutamos aqui, estamos um monte de gente, então a gente tem que fazer alguma coisa. São problemas em comum. Então, eu queria fazer essa pergunta para a gente pensar junto, pensar coletivo, no almoço, aí, conversar. Mas a gente tem que sair isso, porque eu acho que a gente vai avançar muito se a gente, pelo menos, conseguir mudar o nosso PCDT da retocolite, porque eu tenho retocolite. Então, é isso. A Cirla quer dar uma explicação, porque eu vou te responder o que eu penso. Por isso que eu fiz esse evento. Por isso. Então, eu estou aqui para escutar e ver o que nós, todos juntos, conseguimos. Porque esse é o objetivo desse evento. Surgiu durante a minha gestão do GDIB, e, na época, a gente tentou marcar uma reunião para discutir isso, e sempre se adiava essas reuniões, né? E a gente teve vários problemas, como fazer LME, que tinha que ser à mão, que não podia ser à mão, que tinha que ser caneta preta, azul, cor de abóbora. Né? Tudo que pudesse dificultar era colocado. Até que chegou um momento que a gente entrou com um processo civil. Então, a gente tem um processo rolando, que depois a Renata pode dar mais explicações, a continuidade disso, mas a gente fez um processo elencando todas essas questões, inclusive mostrando que, cientificamente, você tinha diretrizes internacionais. A gente estava acabando de fazer a nossa diretriz. A gente tem diretrizes de Crohn de retocolite que colocam exatamente isso, que tem, às vezes, alguns segmentos, tem doenças, por exemplo, localizadas, por exemplo, no cólon distal, né, que é cólon descendente, que se beneficiam com o uso da mesma medicação por duas vias. E que isso, na verdade, todas essas coisas que são colocadas, biológicas, essa coisa, não estão contempladas pelo PCDT. Então, o que eles fazem é seguir... Eles falam do Horus, mas não é isso. Eles não seguem, eles só seguem o PCDT de 2002. Então, essa ação civil mostrou os vários casos que são reais, a gente documentou isso, porque esses documentos voltam para a gente dizendo o que a gente tem que fazer, às vezes rabiscados, às vezes diz, muda o código. Ele meio que acaba dizendo para o paciente que o paciente tem que pressionar o médico para mudar o código, a pessoa da Secretaria de Saúde. Tá? Então, a gente levou tudo isso na época, tudo documentado, e o que nós queríamos era que a Secretaria de Saúde dispensasse segunda prescrição médica até que o PCDT de retocolite efetivamente fosse modificado pelo Ministério da Saúde. Tá? E isso está rolando. Eu acho que a Renata pode dar mais detalhes.
Eu sou Renata Frois, lá do Rio de Janeiro também, e representando o GEDIB, a Associação de Gastos do Rio de Janeiro, a gente conseguiu, finalmente, esse ano, uma reunião com a Secretaria de Saúde, né? Coisa que vocês tentaram a beça na gestão passada, mas eles não nos recebiam. Dessa vez, eles nos receberam. E, assim, o que a gente notou durante essa reunião é que as pessoas que nos receberam, elas estavam com boa vontade de tentar fazer as mudanças, mas elas também estavam com dificuldades porque, em relação ao PCDT, ficavam muito presas ao PCDT e muito presas às questões que têm que ser colocadas nesse sistema Horus, e se você não alimentar todos os campos, não gera a liberação das medicações. E aí o que a gente fez de proposta para eles, que eu acho que isso que eu queria colocar para o Brasil todo, que seria interessante, seria câmaras técnicas, né? A gente conseguir, porque como os PCDTs estão desatualizados e como tem situações que fogem ao que tem de liberação atualmente, se a gente conseguisse câmaras técnicas que pudessem avaliar alguns casos que fugissem do PCDT até que ele seja atualizado, né? Eu acho que isso seria fundamental. Então, acho que um dos caminhos são as câmaras técnicas, uma das propostas. Só complementando de passar para você, isso já foi tentado anteriormente, a Câmara Técnica, não existia interesse na época pela Secretaria de Saúde, porque isso vai gerar ônus. Tá? Eles é que vão ter que pagar essa conta, não vai ser o Ministério da Saúde. Então, com a verba que eles já têm, que é uma verba supostamente exígua, porque é uma assinatura que serve tanto para a compra desses medicamentos que vão ser dados, dispensados no paciente de doença inflamatória, e também é a mesma assinatura para a compra de medicamentos nos pronto-socorros. Tá? Então, é curto o lençol. Ele tem que puxar de um lado e puxar do outro. Então, naquele interesse, embora existisse uma Câmara Técnica para hepatite, não havia interesse, efetivamente, que a gente tivesse uma Câmara Técnica, até sem gasto nenhum, com os próprios profissionais da Secretaria de Saúde, né? E eles não queriam, porque isso vai causar gastos. Eu acho que isso, porque o grupo de hepatite no Brasil, eles são unidos, eles fizeram um abaixo-assinado e vieram aqui no ministro para conseguir os remédios. Eu acho que é isso que nós vamos ter que começar a fazer, é o único caminho. A hepatite C, o novo coquetel de remédios, eles conseguiram um mês ser padronizado. Quem? Não foram os médicos, foram os pacientes, gente. Não é os médicos. São vocês que conseguem isso. Então, eu acho que esse é um dos caminhos. Isso, eu estou com um pouco de esperança. Está sendo filmado aqui, mas esse novo governo, a gente recebeu uma carta para a ABCD que vai ter um departamento só de doenças crônicas. E eles vão chamar representantes médicos, provavelmente o GEDIB, e pacientes, para fazer parte aqui, entendeu? Então, eu acho que isso já é um enorme de um passo, entende? Porque se fala mesalazina, eles não têm nem ideia o que é, quem está ali assinando. Então, eu acho que esse barulho todo, nós vamos ter um bom resultado, pelo menos. Alô? Meu nome é Fábio Teixeira, eu sou do interior de São Paulo, Marília, e sou secretário da ABCD. Eu acho que, para a gente resolver isso, nós temos que fazer fóruns como esse. Então, começamos muito bem, né? E eles só vão ouvir o que a gente tem para falar quando nós estivermos juntos, pensando da mesma forma, fazendo exatamente isso que a gente está fazendo. Em São Paulo, nós temos um negócio muito pior. Nós temos uma mesalazina que sequer a gente acredita que funcione. Então, o nível é muito pior do que quando ainda existe um medicamento que a gente sabe que é ético. Então, infelizmente, funciona em São Paulo judicializando, porque pacientes que hoje usam mesalazina, que não são comprovadamente eficazes, a gente simplesmente não prescreve. Agora, a única forma da gente mudar alguma coisa é dessa forma. Eu sou coordenador da Comissão de Medicamentos Biosimilares do GEDIB. Nós estamos trabalhando na mudança do PCDT, com a inclusão de biológico. Você está participando, o Rogério, que é o presidente do GEDIB, está aqui. Então, uma das coisas que a gente vai tentar mudar é exatamente isso. Então, a única forma da gente tratar adequadamente é estar escrito no PCDT como tem que ser feito. E, como você disse, o PCDT de 2002... É um absurdo estar se seguindo um PCDT de 2002. Então, vocês podem contar conosco que a briga também é nossa, tá? Bom dia.
Bom dia aqui no fundo, aqui do lado direito Gente, do fundo. onde? Tá aqui, ó, perto da porta. Ah, Aqui, perto da porta. perto da porta. Bom dia, meu nome é Jones, eu sou de Jundiaí, São Paulo. Primeiro que é um prazer estar aqui com tanta gente capacitada, com alguns pacientes, para a gente trocar experiência, isso é muito importante. Eu venho aqui enquanto servidor da Prefeitura de Jundiaí, tá? Eu sou diretor da unidade de governo lá e também sou paciente de doença de Crohn desde 2006. Tá? Em Jundiaí, nós desenvolvemos um projeto... eu sou da parte de TI, tá? Eu sou engenheiro de software por profissão, então eu não sou médico. Mas, enquanto paciente, a gente acaba adquirindo bastante experiência. Eu já fiz 3 cirurgias, já passei por bastante coisa. E, enquanto servidor, nós desenvolvemos um projeto lá em Jundiaí que pode servir de inspiração para vocês levarem para suas cidades, que chama Observatório Jundiaí. É um portal para que a gente acesse informações públicas. Simples assim. Desde a quantidade de podas de árvores que foram feitas até a quantidade de consultas médicas que foram feitas. Como eu tenho essa causa, né, junto comigo, por conta de ter a doença de Crohn, eu estou coletando, junto com a minha equipe, tudo o que for possível em relação à doença inflamatória intestinal na cidade, para colocar no observatório. Isso vai ser feito pela nossa equipe, mas junto com a Faculdade de Medicina de Jundiaí, que nós temos uma faculdade muito boa lá, inclusive está aqui representada pela doutora Josimeire Batista, que é minha amiga, ela que me convidou para vir aqui hoje. E a gente vai disponibilizar todos esses dados periodicamente. Primeiro que a gente vai fazer um trabalho de bimestral, a gente vai coletando, então a gente vai ter informações sempre atualizadas, porque hoje a gente sabe que tem um delay, né, se a gente for buscar nas fontes oficiais, isso quando a gente encontra informações. Então, muitos médicos, muitos cientistas, enfim, querem fazer pesquisas e estudos, têm dificuldade de encontrar esses dados. E eu, enquanto gestor público,